Boa noite. Todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós também queremos, desejar uma boa noite a quem está nos assistindo de suas casas. Neste momento nós vamos iniciar os louvores e tudo que será feito aqui será para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E é por isso que nós vamos primeiramente buscá-lo em oração. Então, vocês que estão aqui presencialmente, assim como estão, fiquem em reverência, fechem os olhos e vamos falar com Deus. E você aí de casa nos acompanhe nessa oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a tua santa casa. Obrigado porque o Senhor nos deu mais um dia com vida, com saúde. E também porque estamos iniciando uma nova semana, Senhor. Obrigada por esta oportunidade. Estamos aqui para louvar o teu santo nome, porque sabemos que tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque o Senhor derrama bênçãos diárias em nossas vidas. Permanece ao nosso lado durante este culto, que tudo o que acontecer aqui seja para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar a música Eu Sou Teu. Eu sigo tudo que o Senhor disser, repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo. Tudo que o Senhor disser, repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus, e eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu e pra sempre assim serei. Amém. Neste momento nós vamos cantar juntos a música Maranata.
neste momento, eu convido a vocês que estão aqui na igreja a ficarmos em pé e vamos juntos cantar a música Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor da graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Amém. Em atitude de reverência, vamos falar com nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deste e pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa para louvar e engrandecer teu santo nome. Que os louvores aqui cantados, que logo mais a palavra que será aberta possa vir de encontro aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, os teus servos estão aqui para te ouvir e fazer conforme tua palavra, o teu querer, a tua vontade. Fica conosco, também pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite para você que está aí de casa nos assistindo. A mensagem
Essa noite, ela vai ser uma mensagem não muito fácil, talvez um pouco dura. Não tão dura também como a de João Batista, que ele chamou os seus compatriotas de raça de víboras. Mas vamos analisar um pouquinho o contexto do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 de Mateus. Ele começa no capítulo 5 de Mateus, vai até o final do capítulo 7. Só que nós vamos nos atentar ao capítulo 6 e vamos ler juntos o verso 19 ao verso 21. Por favor, se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler juntos do verso 19 ao verso 21. Enquanto você vai abrindo, só para refrescar a sua memória, você se lembra que Jesus, ele vendo as multidões que o acompanhava, ele subiu a um monte e ele, como se assentasse, começou a ensinar. E aí ele começa com as bem-aventuranças e ele vai discorrendo sobre vários assuntos sucessivos. Ele fala sobre juramentos, fala sobre adultério, fala sobre vingança, fala sobre amor ao próximo, fala como jejuar, fala como nós devemos orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Só que quando nós nos deparamos com Mateus capítulo 6, verso 19 e verso 21, começa dizendo o seguinte na minha tradução: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E o verso 21, para encerrarmos, diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, nós já entendemos que Jesus ele estava ensinando para aquela multidão, e o que Jesus estava fazendo era basicamente uma desconstrução sobre algumas ideologias que eram disseminadas na época, e ele estava construindo uma nova forma de se pensar acerca de vários assuntos. E quando nós olhamos para esse tema específico, nós percebemos que naquela multidão que estava ouvindo Jesus, provavelmente existiam pessoas de todos os tipos e de todas as classes sociais. Então Jesus estava falando para pessoas pobres, Jesus estava falando para pessoas miseráveis, mas Jesus também estava falando para pessoas influentes e pessoas ricas daquela sociedade. E é interessante porque quando nós analisamos esse panorama, nós começamos a perceber que a mensagem de Jesus, ela tinha interesse diverso. Ela pretendia alcançar o máximo de pessoas possíveis. Agora, quando nós olhamos de forma mais cuidadosa para os versos 19 a 21 que acabamos de ler, nós começamos a pensar e refletir na mensagem que Jesus disse para nós. E ele começa dando uma ordem. Ele começa dizendo: não acumuleis. Acumular tesouros. Pense comigo. Jesus, quando Mateus escreveu, e é claro na nossa tradução, tesouros, eu fiquei pensando o significado. Nós sabemos que riqueza é sinônimo da palavra tesouro, e riqueza pressupõe-se dinheiro. Só que se nós traduzíssemos a palavra tesouro para dinheiro, ela seria uma tradução infeliz. Porque quando você traz essa tradução de tesouro, o autor bíblico, penso eu, que ele está querendo ampliar a nossa visão e não apenas nos levarmos a pensar que Jesus estava pedindo para não acumularmos somente dinheiro nessa terra.
E é claro, eu preciso ressaltar que aqui você pode cair em uma polarização, ou você acreditar que Jesus, ele estava dizendo e sendo enfático para que você não ajuntasse dinheiro ou tivesse recursos nessa terra. E então você começa a pensar, bom, já que Jesus deu essa ordem, então eu vou viver a vida como uma pessoa totalmente sem interesse, desprendida do dinheiro desse mundo. Então eu vou vender todos os meus bens, não vou trabalhar mais e vou apenas viver de caridade. Com certeza não era isso que Jesus estava querendo dizer. E o outro extremo é o que Jesus vem alertando, que são aquelas pessoas que vivem em prol de ajuntar coisas, perceba, não é apenas dinheiro, de ajuntar coisas nessa terra. Aí você pode pensar assim, beleza, Roberto, mas para você falar é fácil, porque você não tem nada. Agora imagine para uma pessoa que tem tudo, financeiramente falando, e ouve essa mensagem. Uma pessoa que tem tudo o que esse mundo pode oferecer e ouve essa mensagem de Jesus. Você não deve acumular tesouros nessa terra, porque aqui a traça corrói e a ferrugem também. Aqui nessa terra, os ladrões, e abre um parêntese, nosso país tem muitos, fecha parêntese, eles roubam. Só que, deixa eu te dar um conselho, você precisa ajuntar esses tesouros, não aqui nessa terra, porque ela é passageira, mas você deve ajuntar aonde? Lá no céu. Beleza, Jesus? Como nós faremos isso? E é interessante porque aqui Jesus, ele não precisava dar explicação nenhuma de absolutamente nada. A palavra dele, por si só, é poderosa e eficaz. Só que na misericórdia e bondade dele, ele decide explicar o motivo para você não ajuntar tesouros aqui. E ele, no verso 21, ele diz o seguinte: sabe por quê? Eu estou falando isso porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. E agora nós saímos da esfera de valores e nós entramos na esfera de sentimentos. Quando Jesus, ele está dizendo que onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração, ele está fazendo uma clara referência que nós precisamos colocar o nosso coração no tesouro correto. Você já parou para pensar que nessa vida tudo tem uma vida útil? Tudo e todos têm uma vida útil. Há quanto tempo nós olhamos para a nossa vida? E eu gosto de refletir quando uma pessoa que eu conheço, ela acaba falecendo. E eu fico pensando na brevidade da minha vida. Eu fico pensando, imaginando qual é a minha vida útil nessa terra. Quanto tempo eu vou durar aqui? Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, nós descansaremos no pó da terra. E isso representa a nossa vida útil aqui. Um carro tem vida útil, um móvel tem vida útil. Tudo que você pensar e imaginar nessa terra vai se desgastar, porque esse é o processo natural de todas as coisas. E uma vez que o pecado entrou nesse mundo, nós começamos a viver de forma depreciativa. Então as coisas e as pessoas, à medida que o tempo vai passando, elas só vão se depreciando mais e mais.
É tanto que a Bíblia diz que depois que passa dos 60, 70, é só enfado e cansaço. Porque nós temos uma quantidade de tempo aqui nessa terra. E aí a pergunta que surge é, provavelmente duas. Primeira, como fazer para não ajuntar tesouros aqui? Eu me lembro de uma frase que ela dizia o seguinte: as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Só que na lógica desse mundo, isso se inverte. E nós começamos a amar as coisas e usar as pessoas. Porque nós atribuímos mais valor sentimental às coisas que nós temos do que às pessoas que nós amamos ou que deveríamos amar. Porque a nossa lógica humana, ela se contradiz com a lógica do reino de Deus. E nós começamos a gostar e a valorizar mais o que nós temos, materialmente falando, do que aquilo que deveria ser considerado como eterno. Eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, se você tem algo que não é eterno, ele provavelmente vai ser eternamente inútil. Mas quando você tem Jesus na sua vida, você tem alguém que é eterno. Quando você tem Jesus presente em seu viver, você tem alguém que é considerado como um tesouro. Jesus, ele vem nos mostrando que não existe problema em você ter um padrão de vida confortável, de forma nenhuma. Não existe nenhum problema em você trabalhar, em você conquistar suas coisas e você desfrutar dessas coisas que você tem. Agora, o problema é quando nós começamos a amar mais essas coisas do que a nossa família, do que a nossa comunidade. Quando nós começamos a amar mais essas coisas e prestar mais atenção nelas do que ao próprio Cristo. E é uma mensagem difícil, não no sentido de explicar, mas no sentido de entender e praticar. Porque, humanamente falando, nós queremos as melhores coisas. Nós queremos o padrão mais elevado. Só que, quando eu olho para o verso 21, e Jesus afirmando que onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração, eu começo a me perguntar: onde está o meu tesouro? E onde está o seu tesouro? Não existe nada de errado em você fazer provisões para que você tenha uma reserva. Só que o problema é quando isso te consome a tal ponto que você começa a esquecer de todas as outras coisas. E esse mundo, ele é especialista em tirar nossa atenção das coisas celestiais e fazer com que a nossa visão, a nossa mente, ela se volte para as coisas terrenas. Tudo. Nós precisamos continuar vivendo com os pés na terra e os olhos no céu. É uma tarefa difícil, eu reconheço.
Mas C.S. Lewis, ele diz que se você está procurando uma religião fácil, ele não te aconselha o cristianismo. Porque o cristianismo, ele desafia tudo que nós gostamos e tudo que nós desejamos. Porque ajuntar tesouros do céu é quando você vê um necessitado na rua e você para ajudá-lo. Porque ajuntar tesouros do céu é você renunciar ao seu próprio eu e você servir o seu irmão como somente um escravo faria. Porque ajuntar tesouros do céu é você manter um relacionamento e uma comunhão com Deus a tal ponto que você tem uma sensibilidade espiritual para tomar decisões pautadas na vontade do Senhor. Porque ajuntar tesouros do céu é todo dia uma renúncia, uma busca constante pelo batismo do Espírito Santo. Porque ajuntar tesouros do céu é também abandonar as trevas e viver na preciosa luz de Jesus. E a lista, ela continua, ela é imensa. Só que, dentre muito em breve, aquele que há de vir virá e não tardará. E nós sabemos que nada trouxemos para essa vida e daqui nada nós levaremos, a não ser o nosso caráter. Se quiser continuar com fundo de apelo, porque agora eu estou terminando. Obrigado. E essa música, ela me fez refletir muito. A música que tem como título Tesouro. E ela vem trazendo uma reflexão muito profunda, porque ela diz que esse livro, ele é um mapa para nós encontrarmos esse verdadeiro tesouro. É aqui que nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida. É aqui que nós ouvimos de forma plena e transparente Deus falando com o seu povo. E Jesus precisa ser o nosso maior tesouro. Nós precisamos colocar Cristo na ordem de prioridade certa. Nós precisamos entender que se nosso coração não estiver em Jesus, todas as outras coisas perdem o seu significado. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor emprego, você pode receber o melhor salário, você pode ter a melhor família, mas sem Jesus, todas essas coisas acabam perdendo o seu brilho. E todas elas vão ser incompletas. Por isso, meu apelo nessa noite, de forma muito singela, é convidar você a refletir sobre onde você está colocando o seu coração, onde você está depositando as suas esperanças, onde você, através dos seus sentimentos, você está confiando nas coisas, nas pessoas ou em Jesus. E a minha oração é que você esteja colocando o seu coração no lugar certo. Mas se por algum motivo, você que está aqui, ou você que está aí em casa, em algum momento da sua vida, você errou o trajeto e acabou depositando seu coração em coisas ou pessoas que não deveriam, eu
gostaria que, depois de refletirmos nesse vídeo que assistiremos, que você fizesse oração particular e sincera a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso colocar o meu coração em Ti, porque é o único lugar seguro, e eu quero continuar ajuntando tesouros no céu. E se você já está fazendo isso, então faça uma oração de confirmação, pedindo para que Deus continue mantendo você firme nesse propósito. E logo em seguida, após o final do vídeo, nós ficaremos de pé, os que estiverem aqui na nave, e faremos uma oração para encerrar esse momento. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Oh, se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele
Oremos. Grandioso Deus e poderoso Pai, nós queremos, Senhor, de forma muito singela e sincera, mais uma vez, reafirmarmos o nosso compromisso contigo, em colocarmos o nosso coração no Senhor, porque nós queremos que Jesus seja o nosso maior e o mais precioso tesouro que nós temos. Continue cuidando de nós, Santo Deus. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Por muitas vezes nós não temos forças ou não conseguimos fazer aquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra. Mas, por favor, se cairmos, nos levante, Pai. Que a persistência seja constante em nossa caminhada cristã. E que o Senhor continue nos orientando, nos capacitando e nos abençoando. Guarda cada um de nós. Cuide das nossas famílias aqui representadas. Nós oramos, Santo Deus, não porque haja mérito em nós, mas nós oramos no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado ao irmão Roberto pela mensagem poderosa dessa noite. Obrigado a você de casa que esteve conosco todos os momentos. Aos irmãos também aqui na nave da igreja, muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma excelente semana e nos vemos no próximo sábado, todos juntos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Boa noite a todos.